coisas ruins que eu fiz e faço, né, após a bariátrica. Porque a cirurgia bariátrica, ela é uma estratégia, como eu falei já várias vezes aqui. Então, ela ajuda a não engordar de novo, desde que eu me proponha a ter uma vida saudável. Porque a gente continua sentindo vontade de comer as coisas, de ter os hábitos ruins que nós tínhamos enquanto éramos obesos, né? Eu tinha e continuo com algumas coisas assim. Então, por exemplo, comer coisa que não faz bem, a gente não come diariamente, mas de vez em quando nos permitimos, né? Por exemplo, eu adoro o bolo que eu mais gosto, é o bolo de fubá, simples, sem recheio, sem goiabada, sem nada, só o bolo de fubá, que é pesadíssimo, né? O fubá é pesado, aí tem a gordura do bolo, tem o açúcar do bolo, então eu sei que eu terei um dumping. Então, às vezes, a cada 6 meses, 9 meses, eu como um pedaço de bolo de fubá, me permito. E aí eu sei que eu vou passar mal, então eu como aquele pedaço, sentindo o sabor, realmente degustando. E aí me preparo, né, para aquele monte de sensação ruim que é o dumping, que é um extremo suador, tremores, né, uma tontura, uma ânsia. Com o meu copinho de água gelada do lado, a gente passa por isso tranquilamente, né? Porque eu provoquei. Então, é algo que eu já sabia que ia acontecer. Tentei algumas vezes voltar a tomar refrigerante, por exemplo, ou a água com gás saborizada, que as pessoas que fazem dieta utilizam bastante. O gás, para mim, ele me faz mal, ele me dá dor no estômago. Então, algumas vezes que eu teimei, né? Falei, vou ver se eu consigo tomar um golinho de água com gás ou um refrigerante. Vem aquela dor no estômago que impede, né? Quando a gente vai numa cafeteria tomar café, que vem a aguinha, pouquinho, uma dose de água com gás, é o suficiente para vir aquela dor, então eu nem tomo, não consigo. Então são coisas assim que são ruins, mas que nos ajudam a continuar tendo a vida saudável que a gente se propôs a ter, né? Outra coisa, uma coisa que eu fiz muito foi o abuso do álcool, né? O álcool, quando eu pude voltar a tomar o refrigerante, o álcool, né? 6 meses após a cirurgia, mais ou menos, o refrigerante eu já não consegui desde o começo, né? E aí o álcool não, e eu sempre gostei de cerveja. Então, descer redondo. O que que acontece com o bariátrico? Ou você bebe mais ou come, né? Não dá para comer e beber ao mesmo tempo que o estômago não suporta. Então, eu bebia mais do que comia. Aí, ali um pedacinho de carne, ou uma batata frita, só para não ficar só a bebida, né? Enquanto estava reunida com os amigos. Então, passei a beber muito. E sim, tive um abuso de bebida muito grande, né? E hoje não bebo mais. E não vou voltar a beber de jeito nenhum. Nem a cerveja sem álcool, nada sem álcool, um drink sem álcool, não. Não tenho o hábito do suco. Então, acaba que eu tomo água todas as vezes que eu saio para qualquer refeição, eu prefiro a água. Uma vez ou outra um suco, quando a gente tem vontade, assim, de algo diferente, mas não faz parte da minha rotina mais. E então são coisas assim são hábitos que a gente traz ainda, né, durante a vida.
Então, por exemplo, a bariátrica, ela não faz a gente perder a vontade das coisas que a gente gosta. Então, mesmo passando mal depois, ou às vezes não passo mal fisicamente, mas vem aquele sentimento de arrependimento, uma tristeza, por que que eu fiz isso, né, comigo? Por exemplo, um sanduíche ou uma pizza. No começo, logo após a cirurgia, que a gente come uma fatia de pizza e tá super satisfeito, hoje também eu posso comer uma fatia de pizza completamente satisfeita. Porém, às vezes a pizza a gente pede 2 sabores, né? E a gente teima e vai lá e pega mais uma fatia ou metade de uma fatia. Então, isso já é um abuso, porque não precisava, já é a gula, né? Continua. Questão de sanduíche, né? Esses de trailer que a gente compra, né? O famoso podrão, é impossível comer um inteiro. Então, assim, sempre que eu vou comer, uma parte do pão eu tiro, né? Como mais o recheio, então eu vou tirando os pedaços do pão, assim, e comendo mais o recheio. Esses de fast food, por exemplo, piorou, né? Porque aí eles são mais pesados ainda. Então, mas a gente tem vontade, eu continuo tendo vontade, vou lá e como. Depois, é claro, arrependo, não dá para comer um inteiro, de forma nenhuma, né? Pensar no cachorro quente, que é um tamanho padrão, não dá. Metade do pão é desperdiçado, né? Então, e aí o arrependimento é do quê? Por que que eu comi esse tipo de alimento que eu sei que não faz bem? Porque eu posso fazer o meu sanduíche em casa, é que às vezes a gente não quer, a gente quer a comida de rua, né? Pedir no iFood. Então, é permitido, é claro, todo mundo passa por essas necessidades, essas vontades e tá tudo bem. E aí no dia seguinte ou na próxima refeição, volta direitinho o que é certo fazer, né? A, a, tudo com moderação, com mais cuidado na preparação dos alimentos, a gente tem. E aí volta assim para aquela questão do básico, né? Que é o melhor e é o mais fácil e mais barato. Então, logo depois da cirurgia, quando a gente volta a comer e precisa fazer as nossas refeições, os lanches, aí é comum para mim, por exemplo, foi muito fácil procurar na internet várias receitas. Receitas com a farinha de aveia, farelo de aveia e aí o leite em pó, né? Leite de coco, leite normal em pó. E aí a gente gasta um dinheiro nessas lojas de produtos naturais, né? E, e nem sempre é gostoso. É uma coisa impressionante, né? As pessoas, é claro, elas comem com vontade. Tem pessoas que realmente mudam o paladar. A bariátrica faz isso com a gente, né? O nosso paladar muda, ele melhora. No meu caso, melhorou muito. Mas são receitas que não são assim tão interessantes, não. E aí a gente volta para o básico, que é, além de mais fácil, mais barato, tem mais sabor. A gente acaba que escolhe, né, aquilo que gosta mais, né? Eu, por exemplo, não gosto de tapioca, mas eu gosto da crepioca. E aí aquela crepioca você faz como se ela fosse uma panqueca, e aí você recheia e dobra diferente, né? Ou como um dia como panqueca, no outro dia como uma tapioca normal, assim, uma meia-lua. No outro dia você faz um quadradinho, tipo um salgado mesmo. E então você monta ela de diversas formas, você vai ter uma variação no sabor que você gosta. E ela você pode usar como um salgado. Eu faço o salgado que é perfeito, assim, né? Porque recheia ou com atum, ou com o frango desfiado, com a carne moída, né?
faço o próprio hambúrguer, então aí chega à noite principalmente, que é ruim de estar jantando. Eu não gosto muito, prefiro o lanche, né, com o pão. Então tem um hambúrguer, ou frango desfiado, o ovo, né? Então são hábitos que a gente cria que são legais e que são muito melhores do que esse monte de receita que viraliza. É claro que às vezes a gente tem vontade, curiosidade de experimentar e se gostar, legal, foi fácil, ótimo, é uma opção que vai fazer a gente diversificar, né? Mas e aí a gente vai experimentando e vendo se aquela receita fez mal ou não, se deu um dumping ou se causou uma dor no estômago, porque tem temperos que nos causam dor de estômago. Então, é seguir com a nossa com a nossa disposição de levar uma vida saudável. E aí, com o nosso cuidado de todos os dias. Então, são coisas assim que são bem interessantes de falar para quem quer ainda está pensando em fazer a bariátrica, que eu apoio 100%. Para mim, foi a melhor escolha da minha vida mas tem que ter a consciência de que é um tratamento para sempre, um cuidado com a saúde.